Está começando o Pode Falar com a Gente, o podcast da Clínica Sérgio Vieira de Mello. Fala, tropinha! Tudo bem? Eu sou a Ariane, agente comunitária de saúde da Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello. Eu sou o Ian, auxiliar de saúde bucal. E hoje estamos aqui para apresentar mais um episódio do Pode Falar com a Gente. Todo mundo já ouviu falar sobre o SUS, mas poucas pessoas sabem quem leva o SUS para dentro da casa das pessoas. Então hoje o microfone é daquele que anda a pé, debaixo de sol, de chuva, batendo de porta em porta, os agentes comunitários de saúde. Antes da gente iniciar esse episódio, fazer qualquer pergunta, eu gostaria de deixar o meu reconhecimento à profissão, porque ela é muito linda, né? Então, quando a gente fala de agente comunitário de saúde, a gente fala sobre vínculo, sobre cuidado e sobre compromisso com a vida. Os convidados de hoje são Cristiele e André. Queremos agradecer, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. É uma honra poder estar aqui com vocês. Fala, galera, me chamo Cristiele, sou agente comunitária de saúde da Sérgio Vieira de Mello, trabalho na equipe Coroa. E eu sou Genival André, agente comunitário de saúde do CMS Hernani Agrícola. Uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, gente, por estar aqui conosco hoje, participando desse papo de saúde. Vai ser uma coisa bem descontraída, né? Para falar de nada melhor do que o agente comunitário de saúde. E a importância que temos como agente comunitário, né, no território. Então, assim, gente, todo mundo já sabe que o ACS é o elo entre a comunidade e a unidade. O ACS, ele conhece o território melhor que ninguém. Mas hoje a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre as atribuições do ACS, né? Vamos lá. Eu já sei, mas eu quero deixar eles falarem. Gente, quero saber sobre as visitas domiciliares. Como é que elas funcionam? Quais são as pessoas que podem receber essa visita? Todo mundo? Quem são? Como é que é? Então, primeiramente, o ACS ele vai, né, na microárea, que a microárea fica dentro de uma área de abrangência da equipe que fica dentro do território da unidade de saúde. E aí ele primeiro vai fazer o primeiro contato, né, com aquelas famílias que moram no território. Ele vai mapear as condições sociais, econômicas, condições daquela família, vai cadastrar cada família no território, vai levar para a unidade, vai fazer o cadastro no sistema para poder estar fazendo o acompanhamento dessas famílias, né? E ele vai avaliar quais famílias mais vulneráveis, quais não, e quais famílias que têm mais necessidade de acompanhamento e quais não. E através disso ele vai levar para a equipe, né, quais as necessidades que a família tem de um médico, um enfermeiro. A equipe técnica está indo até a casa dos pacientes que não têm condições de ir para a unidade. Exatamente isso, e as nossas visitas são indiscriminadamente para todos. Todos os nossos pacientes dos nossos territórios, das nossas microáreas, devem ser visitados. E aí, como a nossa colega Cristiane trouxe, exatamente salvo as condições de cada um paciente. Então, os que têm comorbidades ou questões que demandam maior cuidado serão mais aproximados e terão um acompanhamento mais próximo dos agentes de saúde. Mas todos os pacientes dentro daquela área e microárea serão avaliados e acompanhados de forma contínua. Gente, adorei a resposta. Tem mais alguma coisa só para acrescentar? complementar, assim, serão avaliados de forma contínua tanto pelo ACS quanto pela equipe técnica, porque o SUS é para todos. Então, não só a visita domiciliar, mas todo o processo antes da visita domiciliar, vocês explicaram aqui, né? As pessoas sabem um pouquinho sobre as linhas de cuidado, mas eu acho que elas não sabem totalmente, né, o que são e qual é o dever do ACS aí nessa parte, né? Então, gente, linhas de cuidado, quais são e o que o ACS tem a ver com essas pessoas? Bom, as nossas linhas de cuidados, elas estão ligadas diretamente a um público com questões específicas, digamos assim. Então, a gente tem na categoria os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, pacientes com algumas comorbidades ou doenças que a gente chama de crônicas, e a gente tem casos de tuberculose. Então, esses pacientes e essas linhas de cuidado, elas são geralmente acompanhadas com mais proximidade por nós ACS. Demandam um cuidado, né, maior. Isso, e alguns idosos também, né, gente? Porque a gente sabe que quando chega na fase sênior, tem alguns idosos que acabam sendo desacompanhados pela família, e aí a equipe de saúde acaba ficando mais próximo ali do idoso para
dar o acompanhamento necessário também. E uma possível reaproximação dessa rede, porque às vezes é isso. A gente E quem se pega sempre- nesse cenário, Quem né, no sempre nota cotidiano. primeiro É o agente de ACS, saúde. tá ali no campo, né, no Que é o- dia a dia. Que é o primeiro contato, né, do paciente com a clínica. Porque o ACS, através das visitas domiciliares, ele avalia, né, a necessidade de cada paciente, né? Ele avalia toda a necessidade que o paciente precisa, traz para a reunião de equipe, conversa com a equipe para poder levar o que o paciente está precisando naquele momento. É, seja ele uma dentista, um enfermeiro, um técnico, né? Isso. Quando Toda a nossa equipe de profissional, né? Até as crianças com vacinas atrasadas, né? Porque assim, a gente fala da gestante, fala do idoso, do hipertenso diabético, mas nós também nos preocupamos com as crianças estarem em vacinação em dia, porque vacina é saúde. Eu ia falar sobre isso agora, já estava Exato. aqui com a minha frase pronta. Quando a gente fala de SUS, a gente também remete à vacinação, que é muito importante, é um dos pilares ali, né? E como que o agente de saúde, ele entra aí nessa participação da vacinação? Como a Cristiane trouxe, a nossa linha de cuidado de crianças mais fortemente é de 0 a 6 anos, que a gente faz um acompanhamento mais próximo. E a gente tem 2 categorias, 0 a 2 e de 2 a 6. E aí estão umas linhas de cuidado e umas coisas mais específicas para cada fluxo dessa faixa etária. E a gente faz o acompanhamento bem próximo para que essa vacina seja sempre atualizada, esteja sempre em dia. A gente faz sempre uma buscativa, está sempre acompanhando a caderneta de vacina junto dessa família, para que eles estejam sempre protegidos, que o mais importante é a proteção dessas nossas crianças. E levando orientação, né, aos responsáveis pela criança da importância da vacinação na primeira infância, na segunda infância e até a fase adulta, né? Porque assim, através da vacinação, a gente leva a saúde para o território. Gente, então vamos agora falar um pouquinho sobre território. Ela falou ali a palavra, eu lembrei que também é um assunto muito importante, né? Como é para vocês ser os olhos no território, gente? Boa pergunta, é uma pergunta bem complexa para um cenário, aí eu vou falar particularmente quanto a ACS e liderança comunitária. Eu moro na minha comunidade há 41 anos, sou ACS dessa comunidade e desenvolvo o trabalho social lá há 22. Então o meu olhar é um pouco mais complexo e mais amplo por conta disso. Eu já tenho Isso que eu ia uma falar. atuação social no Porque antes de território. vocês serem agentes de saúde, vocês já tinham cuidado com Exatamente. a Então, para mim, é um pouco mais amplo, digamos assim, né? Por conta do meu trabalho que eu já desenvolvia no território. Então, é uma pergunta bem difícil de responder, assim, mas especificamente o território é o nosso espaço, assim, que a gente vai fazer o nosso controle, nosso acompanhamento dos nossos acompanhados, né? Dos nossos pacientes ali. Então, é isso. Os nossos acompanhados estão ali e a gente vai estar ali nesse território cumprindo a função. Assim, complementando, né, o que o André falou, na maioria das vezes o ACS ele mora dentro do território, então ninguém melhor que o ACS para que ele melhorar o território. E o agente comunitário de saúde, ele chega em locais onde a gente vê que algumas outras autoridades não conseguem chegar, né? E aí a gente chega conseguindo levar acesso àquela população ao qual outros poderes, né? poderes ou outras Outros órgãos, instituições, instituições. outros órgãos É. não chegam. Então, assim, como o ACS ele mora no território, ele conhece muito bem aquele território, ele vai saber qual é a necessidade que aquele território tem. Exatamente. Isso é muito importante para a nossa função e a gente conseguir ser esses olhos de conseguir captar essa informação e ter essa sensibilidade do olhar mais atento para as outras questões para além da saúde, porque é o que realmente acontece. A gente acaba virando um catalisador dessas questões e a gente acaba que direta e indiretamente a gente faz o encaminhamento dela, não tem muito para onde fugir, seja ela social, seja ela da vulnerabilidade, e a gente vai fazer essa tratativa mesmo ela teoricamente não sendo saúde, mas a gente sabe que basicamente tudo é saúde, então tá tudo relacionado. E sabemos assim que o ACS ele acaba criando um vínculo, né, com várias famílias.
E muitas das vezes as famílias nos tratam como se nós fôssemos parte da família, nós nos sentimos parte daquela família. Então, assim, do mesmo modo que a gente quer o melhor para a nossa família, que a gente deixa dentro de casa, para poder ir para o trabalho, a gente quer o melhor para aquela família que está no território, né? E a gente vai buscando, né, de todas as formas possíveis, através de assistência social, assistência psicológica, entre outros, porque saúde não é só a doença em si. A saúde, ela engloba muitas outras coisas além da doença. É verdade, gente. Então, assim, aqui nós temos a Cristiele, né, que é agente de saúde há 20 anos, e o André, né, que tá há 4 anos, mas que também já tem um cuidado ali com a população onde ele vive. Então, eu quero saber, eu acho que vocês têm bastante história, gente. Vamos lá, vou começar aqui pelo André. André, uma situação marcante de um paciente, de uma família que te emocionou, te deixou bem marcado mesmo. Eu tenho algumas, mas é uma questão minha, né, pessoal. Eu tratei um câncer em 2020. Então, eu entrei para agente de saúde por esse motivo também. Por todas as questões que eu passei no tratamento do meu câncer, eu entendi claramente que eu poderia contribuir na saúde, porque, como eu disse, eu atuo em outras questões e eu nunca tinha atuado pela saúde diretamente, né, no campo saúde, trabalhando na função saúde. Então, eu me vi nesse lugar e resolvi fazer o processo para virar agente comunitário de saúde. Dito isso, todas as minhas famílias relacionadas a câncer, isso mexe comigo num lugar diferente, porque eu vivenciei, eu passei todo esse processo, eu passei todo esse fluxo. Então é bem assim, chega a ser dúbio, né? A minha relação paciente, reflexo, gatilho, enfim, é bem complexo. Então, todos os meus casos, que eu já infelizmente perdi algumas pessoas, né, por essa questão, eu tô muito perto. E é uma coisa que eu percebo que eu consigo o além, digamos assim, porque eu vivenciei. Então, uma angústia, uma inquietação dessa pessoa, desse paciente, eu já consigo ver, notar, né? antecipar, por vezes, por conta da minha vivência e experiência. Então, eu acho que esse público, né, assim, essa linha de cuidado específica é a que mais me marca. E é que eu percebo, assim, não que eu dê menos atenção às outras, mas é que me coloca num lugar diferente. Então, toda essa linha de cuidado, para mim, é mais especial, digamos assim. Não menos importante. Você consegue ter uma visão mais ampla, né? E mais acessível. Sim, a mais de isso, dentro, né? tudo, De fato. Mesmo entendendo que cada situação é uma situação, cada quadro é um quadro. A gente não tá aqui falando isso, né? Que é tudo igual, não é isso. Mas as questões, assim, o básico ou o mínimo, a angústia, a questão que a gente enfrenta, né? Que nesse período, né? A família, o ciclo de proximidade, de amigo, enfim, o que mexe nesse contexto todo eu vivenciei. Então eu consigo dar um suporte que eu considero melhor, né? E você, Cristiele? Então, assim, pelos anos que eu tenho, né, de São poucos, né? eu tive bastante experiências, algumas marcantes, né? Mas, assim, eu tive um caso de uma paciente idosa que ela foi diagnosticada com uma doença e precisava de alguém para cuidar dela. Só que ela não tinha nenhum familiar próximo. E aí nós articulamos, conseguimos o contato de um familiar e essa parente veio para cuidar dela. Só que em menos de um mês, a parente que veio cuidar dela simplesmente infartou e foi a óbito dentro de casa. Caramba. E aí a equipe ficou, e agora? Fomos lá, né? Conseguimos resolver a questão do óbito e conseguimos outra pessoa, né, para poder estar cuidando dessa paciente que estava doente. Assim, é muito, muito chocante, porque uma pessoa que aparentemente estava saudável sofreu um infarto e foi a óbito, enquanto a outra que estava precisando dos cuidados se manteve ali, né? E a gente conseguimos outra pessoa para cuidar dela, mas foi uma coisa assim muito rápida que ninguém esperava. E outras coisas também, né? No tempo da pandemia, né? Que nós tivemos aí essa pandemia aí da Covid 2019. A gente teve bastantes casos surpreendentes, né? Assim, o ACS, ele tinha o primeiro acesso, né, às pessoas, né, que estavam
contaminadas ou não, né? Porque a gente só ia saber se a pessoa estava contaminada ou não depois que a pessoa passava no atendimento. Mas a gente não conseguia nem parar para pensar, "Ai, será que ela está contaminada? Será que ele está contaminado?" Não, a gente só queria ir lá, né, e ajudar aquela família, né? E isso para mim foi muito marcante, porque assim, eu tive contato com várias famílias e só depois que a pessoa passava no atendimento que vinha falar para mim assim: "Ah, eu positivei para Covid." Eu, caramba, eu tive contato direto com essa pessoa. E ficava aquela coisa, né? A mente a mil, mas deu tudo certo, estamos aí. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a desvalorização do agente comunitário de saúde, né? Um assunto que é bem criterioso e bem polêmico. Alguém já falou pra vocês assim, vocês já ouviram falar: "Ah, o ACS não faz nada, só fica lá na clínica, não faz nada." Sim, né? Muitas pessoas acham que o trabalho do acesso é só passear. Ah, fica andando de um lado para o outro, não faz nada, fica passeando pela rua, né? Mas não é bem assim. O nosso trabalho é levar informação para o território, levar informação para a comunidade, né? Sabemos que muitas culturas antigas demoram para ser mudadas, né? E a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, de no dia a dia estar trabalhando, né? A comunidade, né? Explicando qual é o processo de trabalho do agente comunitário de saúde, como funciona o nosso processo de trabalho, porque nós trabalhamos dentro da clínica e trabalhamos no território, né? E muitas das vezes a população não consegue entender isso, né? Fala, André. Eu concordo plenamente. E a gente tem essa questão muito enviesada na sociedade de forma cultural. Porque há também uma avaliação que eu faço que a gente vive num universo de muita informação. E a informação gera desinformação. Porque a gente vive numa avalanche de informação chegando e não há uma checagem, não há um filtro, não há uma potencialização ou priorização de qual informação a gente deveria ter de fato para que a gente entendesse minimamente os processos. E aí as pessoas vivem com uma enxurrada de informação e aí gera essas questões que Cris trouxe pra gente, que é essa alcunha de que o ACS não consegue produzir ou que ele não está fazendo a função dele. Mas às vezes ela também não sabe nem qual é a função do ACS, então ela faz uma avaliação por uma informação que ela teve ou que ela faltou de chegar para ela. Então isso pra gente é um trabalho de formiguinha, como o Cris trouxe. A gente está ali sempre no educativo, fazendo sempre essa reflexão, que é o importante, a gente trazer a reflexão e desmistificar essas informações, que é o mais importante. Quando a gente diz para ele, não é bem assim, vem cá que eu vou te trazer como funciona, aí sim as coisas se esclarecem e a grande maioria passa a entender como é que funciona, como é o fluxo e qual é a nossa atuação de fato. Porque nem tudo depende só do agente comunitário, né? Sim, a gente tem um sistema amplo de saúde. Então, muitas das questões e todo o trato e todo caminho que a gente percorre para atender uma demanda ou direcionar essa demanda, ela depende de vários elementos. E a gente está falando de uma equipe multi qualificada, né? E a gente está falando de uma gama grande, desde a nossa unidade até fora dela, que vai para o serviço secundário e terciário. Então, é bem amplo essa situação toda. É uma rede extensa, né? Tem coisas que se resolvem só com o agente comunitário de saúde, tem coisas que precisa da equipe técnica e tem coisas que precisam ser encaminhadas para outras unidades, tanto secundária, terciária ou até outras unidades primárias mesmo, mas que esteja fora do nosso território, né? E aí, assim, entra aquele negócio, mas o ACS não fez nada para ajudar a resolver a minha questão. Não. Muitas das vezes o ACS até fez, ele tentou, ele foi ali, só que a questão não vai ser resolvida no tempo que a pessoa quer. A questão vai ser resolvida no tempo que o sistema libera para poder resolver a necessidade daquela pessoa, da população em si. Exato, porque é uma diferença entre o tempo almejado e o tempo que o processo se faz para que aquilo aconteça. Então a gente também precisa
sinalizar isso para a população de forma clara. Não necessariamente, a gente entende a urgência, a gente entende a necessidade, a gente entende a demanda, a gente é solidário a ela, a gente sempre busca ela, e estou falando isso enquanto ACS. Mas, como a gente trouxe aqui nas falas anteriores, a gente depende de todo o processo. E às vezes não vai vir, eu preciso para amanhã. Às vezes a gente não vai ter essa resposta para amanhã. E a gente precisa deixar isso claro para o paciente, explicando como é que funciona o processo, para ele entender, sabe? E eu acho que isso enriquece também o nosso elo, né? Essa nossa aproximação com quem depende da nossa atuação de fato. Porque ele vai ver e entender claramente a atuação e como é que funciona. É isso, Foi né? como a gente estava falando aqui agora, né? Às vezes a falta de informação, as pessoas ficam insatisfeitas, né? Com o nosso trabalho. Mas, gente, buscar informação, perguntar, cara, como funciona? E agora? Né? Ter essa conversa com a gente de saúde é muito importante porque você passa a entender melhor, né, os processos. Quer falar alguma coisa, Cris? Desculpa. Não, eu ia colocar isso que a Ariane falou, né? Assim, muitas das vezes o acesso ele vai levando a informação, vai explicando, mas tem coisas que a população está em dúvida e não pergunta, e nem tudo a gente vai saber que a população está em dúvida. Então, assim, tá com dúvida em certas coisas, em certas questões, perguntem para o ACS, que o ACS vai lhe responder. A gente tá Estamos aqui para isso. Ó, a confirmação Estamos aqui aí. para isso. Uma das nossas atribuições é essa. verdade. Receber a demanda, receber a dúvida e solucionar ou tentar Isso aí. solucionar. É a nossa função. É a nossa função. Tá lá na nossa atribuiçãozinha. Assim, gente, o nosso papo tá muito bacana, tá muito legal. Falar sobre ACS, a gente vai ficar aqui falando o dia todo, porque é um trabalho muito amplo mesmo. Mas, assim, pensando numa coisa mais dinâmica, bem legal, a gente trouxe aqui um mitos e verdades, e a gente vai estar fazendo aqui com a Cristiele e o André. Vamos lá? O trabalho no território, existe vínculo, confiança, ética e preparo? Sim, deve sempre existir. São dos pilares da nossa função. Então, verdade, né? Verdade, é uma verdade absoluta. O ACS não é um profissional de saúde? Mito. Mito nele. Há um tempo atrás, né, a categoria não era reconhecida como profissional de saúde, mas isso mudou. Hoje em dia o ACS ele é reconhecido como um profissional da área de saúde, até porque ele lida diretamente, né, com as condicionalidades da população em si. Qualquer pessoa pode fazer o trabalho do agente comunitário? Sim, essa pegadinha é muito pertinente. Qualquer pessoa que se qualifique para a função de agente comunitário de saúde pode sim exercer a função. O ACS só marca consulta? Mito, não. O ACS ele não só marca consulta, ele faz a visita domiciliar, ele acompanha a família desde o nascimento até a morte, né? Ele trabalha juntamente com a equipe através das necessidades de cada família no território. Então, assim, o ACS ele só não marca consulta, gente. Ele vê toda a necessidade que a família está precisando para poder estar trabalhando em cima disso, tá? Ele leva o médico na casa da família, ele leva o enfermeiro na casa da família, ele leva o técnico de enfermagem na casa da família. Ele, além de fazer as marcações de consulta, ele faz o acompanhamento territorial, né? Ele avalia as condições daquela família, leva para a equipe e trabalha junto com a equipe a maneira de como conseguir resolver a questão daquela família. Então, não, o ACS ele só não marca consulta. Ele faz muitas outras coisas além de marcar consulta. Então é mito neles. É. Gente, o ACS identifica risco social, sanitário e de saúde antes que vire emergência? Com certeza, uma das funções do ACS é trabalhar na prevenção. Então, toda a nossa ida ao território nos remete a isso. O nosso olhar no fluxo do dia a dia, ele acaba ficando bem mais apurado para essas questões. Então, a gente passa a olhar o território como um todo, como deve ser visto. Então, a gente consegue identificar uma vala a céu aberto, a gente consegue identificar e sinalizar para a nossa gestão, ou fazer uma orientação para o paciente
para onde ele consegue remeter aquela situação para conseguir um auxílio. A gente consegue identificar, às vezes, um risco de contaminação por arbovirose, porque é isso, a gente já está vivendo esse momento, inclusive, e nem podia falar isso porque a gente não sabe para quando vem, né? Mas a gente consegue fazer várias identificações de risco e trabalhar na prevenção, que é o que para a gente é o mais importa. Quanto mais a gente previne, mesmo escalonado as doenças a gente vai ter nos territórios. Então, a nossa prevenção é essencial. É uma árvore, às vezes, que tá para cair, uma casa que tá para, né, desabar, tudo isso a gente tem esse olhar, né? Aquela visão de águia. Então, é isso, né? Complementando aqui o que o André falou, o ACS, ele é os olhos da comunidade, né? Ele entra no território, ele avalia tudo, ele não olha só a doença ou a causa da doença, ele avalia as condições sociais da comunidade, né? A cada necessidade, assim como ele falou, a gente avalia se tem uma vala a céu aberto, se tem uma caixa d'água destampada, né? Se tem um pneu, né, no meio do caminho. Se a gente avalia também, né, lixos no território, porque sabemos que hoje em dia ainda existe a cultura mística, né, da população de sair jogando lixo em qualquer canto, né? Então, assim, a gente avalia isso tudo e traz, né, para a unidade para tentar resolver todas essas questões. Então, assim, só acrescentando, né, mais um pouquinho, eu costumo dizer que o agente comunitário de saúde, ele leva saúde, né, para o território, porque além dessas inúmeras coisas que a gente já falou aqui, a gente leva também pontos de vacinação, a gente faz educação e saúde no território, a gente leva informação, conhecimento, tudo isso aí, gente, tá incluso também no nosso trabalho e a gente exerce com muito amor, com muita dedicação a vocês, pacientes. E, assim, eu gostaria de agradecer, né, por esse episódio incrível, que é muito bom estar falando sobre o nosso trabalho. E estar aqui hoje também nesse podcast é falar sobre saúde. Isso daqui também é muito importante para todo mundo, gente. Porque leva informação para dentro também da casa das pessoas, tá bom? Então, Cristiele, André, Ian, muito obrigada por a gente estar aqui hoje participando desse papo. O episódio é lançado todos os sábados, então já fiquem ligadinhos aí. Mas antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a falar, né, sobre... Tem um recadinho para deixar. Eu dei um recadinho, posso deixar. Então, eu vou deixar um recadinho para os nossos usuários. Usuários queridos, acreditem na função ACS. Estamos aqui junto com vocês. Tragam as demandas e tenham certeza que nós iremos acolhê-las e direcioná-las com o maior cuidado possível. Tá? De todo modo, sentimos muito se para vocês em algum momento não for satisfatória aquela resposta naquele momento, mas tenham certeza que a gente está sempre buscando a solução e a melhor resolução para a sua demanda. Então, acreditem na gente e vamos junto. Ai, gente, Usuários, nós ACS somos seus amigos. Estamos aqui para trabalhar em conjunto com vocês, ajudando de melhor maneira possível a resolver cada demanda que vocês trouxerem para a gente. é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau!